Jornada Bíblica da Ressurreição. Aleluia, Jesus. Esse é o sinal, né? Da bênção do Senhor, de abundância. Nós tivemos o Cine ontem e foi uma bênção, né? Foi uma bênção o Cine ontem. E quando eu acordei pela manhã, vi aquele céu nublado, né? Já tinha chovido um pouquinho. Eu digo, glória a Deus. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Embora para alguns podia ter, ou eu também podia ter pensado, poxa, vai chover. Mas a gente marcou ou combinou de colocar as cadeiras lá fora para a gente ter um momento de comunhão com os irmãos, porque a igreja precisa entender esse momento de comunhão e a necessidade deste momento de comunhão. Até porque, olhe para esse irmão que está do seu lado, olha para o irmão que está do seu lado. Pois é, vai se acostumando, queridos, a viver, a estar com Ele, porque você vai passar a eternidade no céu com Ele. E nós precisamos entender isso. E além de entender, nós precisamos praticar isso. Praticar isso. Eu vou estar com esse meu irmão aqui lá na eternidade. Então como é que eu não posso ter prazer em estar com ele aqui, agora, ou neste tempo? E nós como igreja precisamos entender e praticar isso. Estar com os nossos irmãos, celebrar com ele, louvar a Deus com ele, não apenas nesse momento do culto, não só nesse momento. Então quando começou a chuva, eu digo, aleluia, Jesus. E eu tenho isso comigo, sabe, quando, nos meus projetos, em algo que eu vou fazer, em algo que eu coloco diante do Senhor para fazer, e é para fazer naquele dia que começa a chover, eu digo, aleluia, aleluia, vai dar certo. Porque é como uma semente, queridos. Ontem nós iniciamos o plantio de uma semente. Então quando a gente planta uma semente, a próxima coisa que tem que fazer é o quê? Molhar, regar. E veio do céu. Esse ainda é melhor. Porque quando eu e você planta uma semente, a gente molha, quem proveu foi eu ou você. Mas quando você planta uma semente e vem essa chuva, aí veio do céu. Então com certeza é muito mais do que pedimos ou até mesmo pensamos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Aleluia. E eu quero pedir à igreja também para já ir se preparando aí para o próximo, tá? O próximo CID. E além de ser um momento de comunhão, é um momento que a gente também usa essa forma para trazer a palavra do Senhor para outros. Então pegue o convite, sabe? Convide alguém, abençoe alguém. Porque eu tenho certeza, querido, eu tenho certeza absoluta, porque a palavra que prevalece é que nos garante isso. A palavra não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito na qual ela foi lançada. Então quando as pessoas chegarem aqui para assistir, eu tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus, que aqui está, irá falar aos corações dessas pessoas que aqui virá. E haverá conversão. Amém? Haverá uma transformação. Não existirá a hipótese da pessoa vir aqui e o Espírito Santo de Deus não falar ao coração dela. Então nós precisamos nos imbuir em estar convidando, em estar participando, tá? E estar aqui celebrando. Amém? Glória a Deus. Cadê Moisés, minha irmã? Está em casa hoje? Diz a ele, olha, está lembrado daquele irmão que pregou no dia que você foi lá? Pois é, ele se lembrou de você. E disse que mandou um abraço para você, que está esperando você no próximo domingo, para fazer uma visita a gente. Amém? Glória a Deus. Levitas, queridos. Ed, deixa pronto então, tá? No final, pode descansar. O Senhor Jesus Cristo continue abençoando vocês, com todas as sortes de bênçãos, e possa estar usando vocês na instrumentalidade dEle, a glória, louvor e exaltação no nome dEle. Queria que os amados abrissem suas Bíblias no livro de Daniel 12. (12, 13). Nós estamos na jornada, não é isso?
Será a jornada aqui, o fim virá, não é isso? O fim virá. E é interessante, eu estava conversando com o Ed durante a semana, e Ed falou para a gente não entrar a fundo na questão escatológica e trabalhar em cima daquilo que o Senhor usar, ou o Senhor ministrar aos nossos corações. E aí nesse bate-papo com ele abordou um assunto e que de fato é bem interessante, porque quando a gente fala lá, o fim virá, as pessoas ficam com medo. Meu Deus do céu, o fim vai vir. Ai, Jesus, e o fim. E porque nós temos tanto medo do fim, né? Talvez nós não entendemos ainda, porque o fim é o começo da eternidade com Cristo, querido. É o fim daqui, aqui, acabou aqui nesse plano tão pequeno, comparado à eternidade, comparado com aquilo que o Senhor, antes de subir aos céus, disse que faria. Porque antes de subir aos céus, Ele disse: eu vou para o meu Pai, para preparar um lugar para você. Para preparar um lugar, uma morada, para estarmos juntos. E a gente fica com medo do fim daqui. E aí a Ed pegou e comentou: meu irmão, que a gente às vezes fica com essa questão, com medo do fim. Com medo do fim, das coisas que estão por vir. Só que todas as coisas que estão por vir, ela é necessária que haja, sabe? É necessária que haja. E a gente estava falando aquilo, eu nem assisti a ministração, mas Ed só me falou isso e ele já ministrou na minha vida, sabe? Porque olha só, a palavra diz que o Senhor é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Então nós, quando aceitamos a Jesus, não é isso? Estamos com Ele. Iniciamos a nossa jornada com Ele. No caminho da nossa jornada, estamos com Ele. E quando a jornada acabar, continuaremos com Ele. Continuaremos com o Senhor. Então o fim virá. E Ele virá. Amém? E nós temos que estar desejosos por isso mesmo, né? Apegado aqui, a quê? A quê? O que há aqui melhor que a eternidade, pelo amor de Deus? O que há aqui melhor que estar no gozo do Senhor? O que há aqui melhor do que o que Jesus, durante esses 2024 anos, preparou para nós? O que há aqui melhor do que o reino dele? Amém? E a palavra que prevalece, Daniel 12, 13, diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Glória a Deus. Pai querido e amado, graças te damos pela tua palavra, meu Senhor. Obrigado, Abba. Oh, aleluia. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu exército de anjos com espadas desembainhadas e desnudas que estão ao redor deste santuário, dentro dele e na casa de cada um aqui representada, ó Pai. Abba, oh Paizinho querido, eu te peço que o Senhor unja, meu Senhor, os ouvidos, a mente consciente, subconsciente, o intelecto, meu Pai, de cada um que aqui está, para que possa compreender, discernir a tua palavra. Querido e amigo Espírito Santo, tu tem total liberdade neste santuário e nas vidas dessas pessoas que aqui estão, meu Senhor. Espírito Santo de Deus, fala. A tua igreja precisa ouvir a tua voz. A tua igreja veio esta manhã para ouvir a tua voz, meu Senhor. O que tu queres falar com cada um de nós, Abba. Que a tua palavra, oh Abba, encontre morada, meu Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. E que essa palavra eles possam aplicar, meu Senhor. E que essa palavra, oh Deus, ela possa produzir frutos a 30, a 70 e a 100 por um.
E que os teus filhos frutifiquem, floresçam e frutifiquem, meu Pai, em tua presença. Espírito Santo de Deus, esta é a tua hora, Pai. Fala conosco, pois queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. O fim virá. O fim virá. Esse, como coloquei aqui, né, um tema para essa ministração poderia ser: tu, porém, vai até o fim. Amém? Olhe para seu irmão e declare: tu, porém, vai até o fim. Olhe para o outro irmão que está do outro lado aí. Isso. Tu, porém, vai até o fim. Glória a Deus. Eu também vou falar, possa ser que seja transmitido depois, vou falar para aquele que está ouvindo. Tu, porém, vá até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estava estudando nessa palavra que o Senhor me deu, e aí eu comecei a observar as versões. Eu gosto muito de comparar, né, o que uma versão diz, o que a outra diz. E aí eu fui na versão que eu mais gosto de estudar, que é a King James, né? Eu gosto muito da tradução da King James, né? O Rei Tiago. E a tradução desse mesmo versículo da King James diz assim: tu, porém, vá-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansará, e então, no fim dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. A sua herança perpétua. Para sempre. Tua herança que o Senhor preparou para você para sempre. Aleluia. Mas começar nem sempre é tão fácil, né? Começar uma jornada de alguma coisa nem sempre é tão fácil, né? Às vezes começar é difícil, mas chegar até o final é mais desafiador ainda, não é isso? O tema: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Isso aí, tu, porém, vai até o fim. Então, iniciar uma jornada de alguma coisa nem sempre é fácil, mas chegar até o final delas é muito difícil. E quantas pessoas a gente já viu parar essa jornada no caminho, né? Quantos de nós já iniciamos coisas também e que ficou pelo caminho, não é isso? Quantos planos, né, fizemos e ficou pelo caminho? Porque nem sempre é tão fácil chegar até o final. Mas na nossa jornada na qual o Senhor nos comissionou, na qual o Senhor nos convocou, na jornada na qual o Senhor nos predestinou, na jornada na qual o Senhor nos escolheu, desde antes da fundação do mundo. E eu gosto muito desses salmos, né, que ele diz que o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu mesmo antes da fundação do mundo. E Ele te conhece tanto, mas tanto, que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu fico impactado com isso, porque eu digo: meu Deus do céu, o Senhor me conhece tanto que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E depois em Isaías, a palavra que prevalece diz, o Senhor falando ao profeta: pode uma mãe esquecer? Pode uma mãe esquecer do fruto do seu ventre? E a riqueza do detalhe é que mais me impressiona. E que ainda amamenta? Pode uma mãe esquecer do fruto do seu ventre, ou seja, do seu filho? Pode até esquecer, quem sabe, né? Já grande, houve uma questão de uma ruptura, né? De ter, não sei, o seu ter levado. Mas ele declara, ele coloca aí que ainda amamenta. Porque as mulheres que estão aqui sabem que naquele momento de amamentação não tem nem como esquecer da criança. Porque ainda que ela quisesse, né, por falta da amamentação, né, o seio ali vai endurecer, né, isso vai doer, isso vai trazer a memória, ele vai vazar e isso vai trazer a memória.
E o Senhor disse que ainda que essa mãe se esqueça do fruto do seu ventre, eu jamais me esquecerei de vós. Eu jamais me esquecerei de vocês. E ele ainda disse que escreveu o nosso nome na palma da mão dele. Pois é. E a gente tinha muito esse hábito, né? Quando a gente, acho que essa geração, mas não. Mas na minha geração, quando alguém não queria esquecer alguma coisa, ela ia lá e escrevia na palma da mão, porque está sempre à vista, correto? Está sempre à vista. Ele não esqueceu de nós. Ele não esqueceu de nós. E ele diz que ainda vai diante de nós, derrubando os muros, ou seja, aquilo que nos faz impedir de chegar até o final. Então lembre-se que na nossa jornada existe o Senhor que está à nossa frente, que nos ama, que nos conhece e que vai à nossa frente, derrubando os muros, derrubando as muralhas. Ele é o Deus que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos, como em Samuel está escrito. E na carreira na qual nos foi proposta, só haverá coroação para aqueles que chegarem até o fim. Só haverá coroação, só haverá recompensa perpétua para aqueles que chegarem até o fim. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso em Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10, Jesus disse: ser fiel até o fim, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então, ir até o fim para nós significa receber a coroa da vida. Significa receber a coroa da vida. Significa receber essa recompensa perpétua. Mas o que a Bíblia diz sobre o fim, já que estamos tratando desse tema? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia relata sobre o fim? Então, os sinais do fim, ou seja, o sinal do fim dos tempos, ele descreve os acontecimentos que vão culminar a segunda volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. A Bíblia, ela revela vários sinais que indicam o fim dos tempos. E deixa eu contar um segredo para os irmãos. Ele está bem próximo. Aleluia! Ele está bem próximo. Nós podemos ver cada dia mais aquilo que nós vamos ver, o que a Bíblia diz e que as profecias falam se cumprindo. E nós precisamos nos manter firmes. Eu acho muito bacana que alguns momentos em que tem um diálogo com a pastora, eu mando uma mensagem e pergunto como ela está, ela me traz uma palavra que a primeira vez que eu ouvi me impactou. Como é que está, minha pastora? Firme e constante. Debaixo da graça. Esqueci outra, debaixo da graça. Então nós precisamos estar firmes, mas também constantes. Firmes, mas constantes. Firmes e constantes. Porque somente com esses dois elementos, ou esses dois elementos aqui conseguirá fazer com que a gente vá até o fim. Está firme, mas é necessário ter uma constância. Até porque se você não tiver constância, você não vai conseguir se manter o tempo todo firme. E é dessa constância que nós precisamos. Constância. 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 Esse templo só está erguido porque houve constância. A constância da continuidade de bloco, um bloco, outro bloco, outro bloco, cimento, claro, né? Não foi só bloco. Então, mas só para trazer a analogia, a constância desse bloco fez esse templo. A constância do colocar areia, cimento, areia, cimento, areia, cimento, areia, cimento, areia, cimento, fez com que houvesse esse piso. Constância. Constância. Sabe? Eu quero que os amados vá para casa com essa frase: firme e constante debaixo da graça. E se você puder declarar ele durante a semana, se você puder declarar naqueles momentos de dificuldades, e se você puder declarar ele, sabe? Naquele momento que a gente, oi Deus, eita, meu pai, oh Deus está firme e constante, pai, me ajuda aqui. Pega aqui na minha mão.
Porque somente firme e constante eu conseguirei chegar até o final. Somente sendo firme e constante receberemos a coroa da vida. Somente sendo firme e constante vamos nos deleitar naquilo que o Senhor prometeu para mim e para vocês quando Ele disse que ia ao Pai. Mas o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, já que a jornada traz esse tema, o fim virá. O fim virá. E a palavra que prevalece fala sobre o fim virá. E a primeira coisa que eu buscando aí o que a Bíblia fala sobre o fim virá, ele diz que haverá guerra, que haverá desastres naturais, que haveria tsunamis, que haveria seca, que haveria terremotos. E nós estamos vendo cada vez mais isso. Não é isso? Eu não sei se os amados tiveram a oportunidade de ver o terremoto que teve no outro país. É assustador. Digo, meu Deus do céu, Jesus. Sabe, teve um dos poucos vídeos que vi sobre o assunto, eu fiquei aflito. Porque tinha um casal tomando banho numa piscina, o prédio lá em cima, e aí começou a tremer e a água da piscina balançava e eles dentro da piscina. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, meu pai, essa água vai jogar ele lá, não é possível. Eu não queria nem mais ver o vídeo. Eu fiquei aflito achando que isso ia acontecer. Mas não aconteceu não. Mas olha só o que o Senhor Jesus Cristo também fala e afirma em Mateus 24, 6 e 7. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus 24, 6 e 7. O Senhor fala sobre o fim virá. E olha o que Ele diz. Olha o que Ele nos alerta, Ele nos adverte. Isso, Mateus 24, 6 e 7. E é bom a gente ter esse entendimento de que tudo isso acontecerá para que possamos ficar firmes e constantes. Acharam? A palavra que prevalece diz assim: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz: fique atentos. Ele também nos traz uma outra instrução: não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então às vezes essas coisas que acontecem, às vezes nos afligem. Quando eu vejo aquilo tudo, eu digo, meu Deus, fiquei aflito, eu digo, meu Pai, e essas pessoas, como é que vai ficar? E aquele prédio, blá, digo, Jesus. Eu estava acompanhando aquela questão da guerra de Israel contra o Hamas, que eu fico ali torcendo, né? Vai Israel, arrebenta com tudo mesmo. Essa nação é santa. É isso, né? A gente fica nesse, existe um propósito. E eu gosto do tema, né? E de vez em quando aparecia ali aquela parte da faixa de Gaza, eu dizia, Jesus, o que é isso, meu Pai? A cidade só tem entulho, meu Pai, e esse povo, Jesus, o que foi que aconteceu? E aquilo nos aflige, né? Quando eu fico pensando, aí aparecem lá os refugiados e as crianças, eu digo, meu Deus. E isso também nos traz a refletir, porque a gente fica reclamando dessa boa vida que a gente tem aqui, e tem uns irmãozinhos da gente por lá que o negócio não está brincadeira não. E isso nos aflige, isso nos assusta. Qualquer um de nós que acompanhar o cenário do mundo hoje, as coisas que estão acontecendo, nos assusta. Eu que gosto de acompanhar de vez em quando, né? Porque eu já entendi. Eu digo, se ficar acompanhando esse negócio aqui, tem um troço. Não vai muito longe, não. O coração não aguenta, não. Observe quando você liga a televisão. Eu não estou falando desses daqui, não, porque os daqui já é. Né? Até os lugares que vou, se puder, eu peço até para mudar o canal, porque eu nem aguento. Né? De tanta catástrofe. Mas quando você olha o cenário das coisas global, né? Hoje a gente tem um presidente aí e taxa um, taxa outro, e esses rumores de guerra, e a gente fica, meu Deus, se um negócio desse estourar aí, o que é que vai ser? Meu Pai, meu Deus do céu, e economia,
emprego como é que vai ser? E aquelas pessoas que projetaram coisas para fazer, vai afetar tudo. Como é que vai ser isso, meu pai? Mas a palavra que prevalece diz: fique atento, não se assuste, não. Não se assuste. Não se assuste. E aí com isso me traz à memória o que o Senhor fala a Josué: não temas. Não temas, eu estou com você, não temas. Porque é necessário que tudo isso aconteça. E a gente precisa entender isso. É necessário. Eu não sei por que é necessário. Eu não sei hoje chegar aqui e te trazer explicação do porquê é necessário. Mas se aquele que é todo poderoso e que tem o controle do mundo na palma das mãos dele diz que é necessário, vamos confiar e compreender que é necessário. Entendendo que tudo isso que nós estamos vendo e vivendo ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E o versículo 7 diz que, portanto, nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Amém? Então, estamos aqui com o primeiro sinal de que o fim virá. O fim virá. Outra coisa que o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou, e eu acho bem interessante, antes de eu ir para a segunda coisa, que o segundo sinal, na verdade, que o Senhor no qual nos chama para observarmos, é que quando Ele fala sobre tudo isso, eu acho bem interessante, e eu gosto assim, muito de ler os evangelhos, porque eu mergulho ali. Então quando eu estou lendo, mergulho ali, eu me sinto assim do lado, assim, como se tivesse tudo acontecendo e eu de parte. Igual aquele filme, Superbook. Já assistiram? Não assistiram não, né? O desenhozinho. Assistam, meu irmão, é bom. O Senhor fala com vocês naquele desenho também. Você vai ver, fala comigo, que eu acompanho minha filha assistindo. Aí eu fico assistindo. E o Senhor fala comigo também, naqueles desenhos. Então, o desenho, ele traz uma narrativa de um menino, uma menina e um robozinho, né? Já no tempo futuro. E aí eles passam por alguma coisa, né? Tem um dos episódios mesmo que o menino, os amigos chamam para fazer algo de errado e ele não teve a coragem de recusar, de dizer não. E aí quando ele vai fazer aquele algo, aparece o livro se abre, que é a Bíblia, né? E ele então são imersos na Bíblia. Olha que interessante. E aí ele volta a, 2.500 anos antes daquela história bíblica. E aí ele fala, tem um dos episódios mesmo que ele vai falar sobre Daniel. E aí, vou levar vocês, que eles vão mergulhando na Bíblia, né? E aí vem uma voz: eu vou mergulhar vocês para conhecer o homem, que mesmo através da adversidade, ele não retrocedeu. Ele continuou servindo ao Senhor até o fim. Aí, aí começa a acontecer as coisas e eles estão lá interagindo. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu me sinto assim, dentro do texto e começo a mergulho mesmo. E aí eu fico pensando, Jesus Cristo lá contando todas essas histórias. E aí eu acho engraçado que os discípulos fazem: e vem cá, e isso vai acontecer quando? Quando é que tudo isso vai acontecer? E aí eu fico assim olhando, sim, também esperando, né? Sim, Jesus, conte aí, vai acontecer quando mesmo esse negócio? E eu acho muito engraçado a resposta de Jesus. E ela me faz lembrar muito do nosso bispo, Átila Brandão. A resposta dele, às vezes, é com outra pergunta. Cuide-se para que ninguém vos engane. A gente está perguntando a ele, quando é que vai acontecer? Ele podia dizer: não, observe, vai acontecer quando... Mas ele não disse isso. A primeira coisa que ele nos disse foi que, para que nós nos cuidássemos, para que ninguém nos enganasse. Cuide-se para que ninguém vos engane. Cuide-se para que ninguém vos engane. E outro sinal que haverá sobre o fim são os falsos profetas. Porque muitos se levantarão anunciando, não é isso? Muitos se levantarão anunciando que é o Cristo, não é isso? Mas Jesus deixou claro: cuide para que ninguém vos... E a gente pode ver isso em Mateus, no mesmo Mateus 24 que você está, só que no verso 4. Não é isso? Verso 4 e 5. Jesus respondeu e disse:
acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então nós precisamos ter cuidado, porque a Bíblia já diz que enganarão a muitos. E ele não colocou, né, só que enganarão. E eu me lembrei agora do Bispo Júnior também, né? O Bispo Júnior disse que aprendeu com o pastor, esqueci o nome do pastor, eu estive até na casa dele semana passada, para poder fazer um exame, realizar um exame com ele lá. Ele disse que ele aprendeu que quando a Bíblia ela enfatiza algo, ou seja, que ela repete algo, é para que a gente dê ainda mais importância, mais crédito, mais colocar-se o holofote. Então olha só o que Jesus disse: cuide-se para que ninguém vos engane, não é isso? E muitos vão chegar dizendo que está em nome de Jesus e enganarão. Ele podia só dizer que ia enganar as pessoas, mas ele ainda nos alerta dizendo que enganarão a muitos. E a primeira coisa que Jesus fala quando trata do fim é que cuidem-se para que ninguém os engane. Precisamos ter esse cuidado. Diz o que, minha pastora? A senhora tem? Porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, operando grandes sinais e grandes prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, escolhidos. Então eu e você, como eleitos, precisamos estar atentos ao que nós estamos ouvindo. Cristiane falou que foi para o seminário na sexta, e eu fui buscar ela lá na sede, e quando ela entrou no carro, a primeira coisa que ela fez foi: que pão que você está comendo? Eu tinha entendido no que era, né? Porque se fosse o pão natural, eu ia dizer nenhum, que eu nem sou muito fã. Eu vejo ela, é apaixonada do pão. Eu digo, ela mesmo apaixonada, eu digo, é pão, eu digo, tem pinho também, sabia? Pinho, banana da terra, tem inhame, essas coisas. Pão. Não, o menino. Mas quando ela entrou no carro e disse: que pão você está comendo? Eu tinha entendido. Ou seja, que palavra que você está recebendo? Do que você está sendo alimentado? De que você está sendo alimentado? Com quem você está procurando alimento? Olha aí. Porque muitos vão vir em nome do Senhor. Muitos vão dizer que é o Cristo. Muitos. E o versículo 24 ainda trouxe ainda mais clareza para mim e para você. Porque eles virão, sim. E a Bíblia ainda nos adverte, nos alerta. E Jesus Cristo mesmo nos adverte, nos alerta de que enganarão até mesmo os escolhidos. Enganarão até mesmo os escolhidos. A questão é: como nós podemos saber? Como nós podemos saber que aquele pão que nós estamos, ou que nos foi oferecido em nome de Cristo, verdadeiramente é o pão genuíno? Porque hoje eu sempre digo isso, o evangelho hoje virou status social, né? Virou status social. Eu digo, gente, eu às vezes, né, olhando a postagem de alguém, aí você vê lá a mensagem, né, de um pregador que manda e dispara, e as pessoas, né, gostam aí pelo WhatsApp, né, pelo Facebook,
tem oração de meia-noite, tem oração de meio-dia, não é isso? Pronto. Então a gente vê muito isso. Pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo que não é verdadeiro. Mas, para que eu e você nos alimente de algo, é preciso passar por um crivo. Precisamos ter esse crivo em nós. Porque quando você vai fazer um feijão, principalmente as mulheres, quando você vai fazer um feijão, você pega aquele feijão todo do pacote e mete na panela? A gente sabe que não, né? Eu, quando era menino, amava catar os feijão. Quando faltava, só sobrava um punhadinho desse só. Minha mãe dizia, gente, e o restante? Eu digo, não, aquele ali está partido no meio, tem que ser só isso inteiro. Porque dentro do meu crivo eu achava que o feijão estava partido no meio, não servia. Não serve não. Minha mãe, não serve o que, menino? É só para tirar as pedras. Aí os que estão... aí não vai sobrar quase nada. É necessário que a gente tenha esse crivo. O que a gente, do que é que nós estamos nos alimentando? É genuína essa palavra? Está aqui dentro das Escrituras? Tem base nas Escrituras? Ou é só religiosidade? Eu estava conversando sobre esse tema com minha filha, a 02, 01, 02, 03, né? A 02, e ela gosta dessas polêmicas, quando ela vem com as perguntas. E meu pai, e o que o senhor acha disso aqui? Aí, manda um negócio lá. De que forma que o senhor vê isso? Então ela gosta muito desse debate. E ela falou sobre essa questão. Né? E ela disse, meu pai, as pessoas estão de uma forma que, meu Deus do céu, a criatura estava lá com um copo da cerveja na festona, né? E aquela coisa toda, não que ela estivesse lá, foi o status de alguém que ela viu. E aí a pessoa recebeu, né, a oração do meio-dia. Vamos colocar assim, se não era meio-dia, era meia-noite. E estava não, peraí. Viu lá o que era? Acabou. Esquidum. Fruto de arrependimento. O que a palavra nos traz é frutos de arrependimento. Senão virou moda, é só status. É só para chegar a colocar na sua rede social para que alguém veja que você é uma pessoa religiosa. Mas, e aquela palavra trouxe fruto de arrependimento? É importante que a gente selecione do que nos alimenta, do que nós estamos nos alimentando. E falando isso, a gente precisa tomar um outro cuidado de uma frase que eu vi, e essa frase ficou ecoando, sabe? Eu usar uma palavra que uma das primeiras vezes que eu ouvi foi aqui, me ajuda aqui, meu bicho. Verberando? É assim a pronúncia? Reverberando, pronto. Contínuo. E a palavra de um pregador escocês, ela dizia assim: cuidado, para que você não leve o pão da vida sem sequer ter experimentado. Cuidado. Fortíssimo. Eu fiquei impactado com a frase. E olha que eu vi de relance e depois fui procurar. Não, que é isso? Como assim? Cuidado para que você não leve o pão da vida ou não entregue o pão da vida sem sequer ter experimentado. E nós precisamos experimentar esse pão da vida. E precisamos ser firmes em experimentar o pão da vida. E quando você experimenta, você conhece. Olhe como Deus vai revelando. Não é isso? Como é que alguém vai lhe dar os especialistas dos pães, como é que vão lhe dar um pão dormido, dizendo que o pão é de hoje?
Quem conhece, onde esse pão foi dormido. Esse pão está dormido, hein? Hein? E se tiver estragado? Oco. Aquela massazinha, nada. Mal cozido. Muito sal. Experimentamos isso na própria sexta-feira, antes de Cristiane ir lá para a sede. Eu deixei ela no shopping, ali próximo de onde eu dou aula. E ela foi lá, passou no bom preço e comprou pão. Foi até onde eu brinquei. Não tinha uma raiz por lá, não tinha uma banana da terra, uma coisa. Não, é pão. E é engraçado que de vez em quando ela traz pão. Eu digo, entendi, pão. Pão. Quer que frite ovo? Eu digo, pronto, frite o ovo. Pelo menos diminui o carboidrato. Não é bom. Ou seja, para mim é para tapear. Eu não queria comer pão nenhum, eu queria comer outra coisa. Mas bate pôr o ovo para tapear. E aí na primeira mordida, misericórdia. E eu sou muito sensível a essa questão de ovo. Quando coloca ovo em qualquer coisa, se não bater direito, Cristiane, rapaz, você. Então, quando eu comi o pão, o gosto de ovo, a massa estava, digo, vou comer só o ovo, você me permite? Comi só o ovo. Ou seja, o pão estava até bonito. E quando ela falou pão, eu me lembrei de uma certa vez que quando aqui era bom preço. O pão daí era gostoso, era aquele pão maçudo, que se abria, tinha aquela massa, aquela consistência, aquele pão que você enche a boca. Pois é. Poxa, esse aqui é daquele então, viu? O pão estava bonito, mas não era comestível. Por quê? Porque hoje a gente tem um crivo. A gente seleciona. A gente consegue ter. Se a gente pegar esse mesmo pão e dar para um bebê, ele vai comer esse negócio. Porque não tem talvez noção de paladar do que. Ele vai botar para dentro, vai botar para dentro, vai botar para dentro. Então um dos sinais que o Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você é: cuidem-se para que ninguém vos engane. Cuidem-se. Busque a verdadeira palavra. Busque. Porque tem um bocado aí, né, de falador. Outro sinal que a Bíblia diz que o fim estaria próximo, o outro sinal é abandonar a fé. A Bíblia diz que muitos abandonariam a fé. Em 1 Timóteo 4:1, a palavra que prevalece diz que algumas pessoas abandonariam a fé, porque seguiriam ensinos de espíritos malignos e enganadores. Por isso devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina. Vamos para a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo 4:1. Primeira carta de Timóteo. Todos acharam? Eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Acharam, não foi? Então, 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviariam da fé. Desviariam da fé. E dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nos fins dos tempos, alguns se desviariam da fé. E é interessante porque esses textos, eles sempre têm uma ênfase. Ele fala e repete. Então, olha só. O Espírito Santo afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns se desviariam da fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores. Então, temos que buscar a sã doutrina. Temos que parar de terceirizar aí
essa busca. Porque hoje a maioria das pessoas ficou como aquele menino mimado que quer que mamãe corte até a maçã picadinha e que descasque. Tá com casca, né? Tá com casca. Toma aqui o peixe, né? Tá com espinha ainda. Pois é. Precisamos deixar de terceirizar o estudo e a busca, e cada um de nós temos o dever de ir lá buscar, de ir lá ouvir o que Deus tem para falar para você. Só que essa busca, ela é individual. É uma busca individual que cada um, além de estar aqui, precisa ter. E olha que nós estamos numa igreja que nos dá apoio no que diz respeito a isso. Porque um tempo atrás foi perguntado aqui nesse altar: como é que está vocês, o seu devocional? Está todo dia, está em dias? Aí a gente já fica lá: misericórdia, Jesus. Em dias o quê, meu pai? Eu procurei esse livro depois, mas eu vou achar. Um livro diz que o título do livro era assim: como em dias de Maria, como ser Marta. Ou seja, em dias tão corridos, de tantos afazeres, como ser. É o inverso. Tá, obrigado, minha pastora. Em dias de Marta, como ser Maria. Obrigado, minha pastora. Em dias de Marta, como ser Maria. Ou seja, em dias tão difíceis, em dias tão ocupados, com tanto afazeres, como ser aquela que escolheu boa parte. Em dias de tantos projetos, de tantas coisas, de tantos afazeres, como e em que momento buscar a boa parte? Diga-se de passagem, que não vos será tirada. A boa parte, como louvor, né? A boa parte que não vos será tirada. Como? É desafiador, mas era necessário. E eu digo isso porque também tive esse suporte. Quando foi perguntado, e quem não está em dias? Misericórdia, eu não estou não, hein? Não se preocupe não, meu irmão. Eu vou lhe ajudar. Eu vou caminhar com você. E nós estamos em uma igreja que caminha com você. E eu achei isso impactante. É uma das coisas também que me impactou nesse ministério. E quando eu vi isso? Esse ministério, queridos, caminha com você. Você não está sozinho, não. Na caminhada, na jornada. E como é importante você ter alguém para caminhar com você. Ter alguém para que naquele momento que você não esteja com tanto gás assim, ela poder pegar em sua mão e... me faz lembrar muito a minha relação com Lavínia. Tem dia que ela... Digo, bora minha filha, bora. Bora. E aí vou puxando. Dia de manhã, hoje foi um dos dias... Pai, não estou aguentando não, estou cansada demais. Acho que foram uns 20 minutos para tirar a Lavínia da cama hoje. Eu digo, bora minha filha, eu sei o que é isso. Eu também estava ali, quando eu abri o olho nem queria abrir. Eu queria ficar mais um pouco. Quando eu fiz assim, estava pesado. Eu sei o que é isso. Mas bora, vamos minha filha. Sabe, tem algo tão bacana lá nos esperando. Te esperando, tem a palavra, tem suas amiguinhas lá da EBD, tem aquilo que você gosta de fazer. Agora está pesado, mas vamos. Vamos. Pois é, essa igreja é assim, queridos. Esse ministério é assim. O ministério que caminha com você. Nós temos uma líder, ou seja, uma pastora que é assim, que caminha com você, que é acessível. Está aqui a todo tempo acessível. Ou por acaso alguém já chegou até ela? Fale primeiro com minha secretária. Olha ela ali, ó. Agende primeiro um horário com ela. Ela está aqui acessível a todos.
acessível a todos. A todos. E que tem sempre uma palavra rema. E que tem sempre uma palavra dos altos céus. E que tem sempre uma palavra do Senhor. Que tem sempre um alimento genuíno. E é importante que a gente entenda e compreenda isso. E se por acaso a gente vê alguma diferença, deixa eu lhe dizer, a diferença está em você, viu? A diferença está em você. Talvez você que tenha colocado esse muro da diferença. Mas eu quero lhe dizer que ele não existe. Rompa-o. Amém? Porque está aqui quem vai prestar contas. Da minha e da sua alma. É ela. Só que como eu aprendi com um bispo, quando chegar lá no fim e no acerto das contas, você vai perguntar, cadê a Ana Cristina? Aquele pessoal que eu te confiei. E eu vejo muita ovelha dizer isso, né? Colocando apenas a responsabilidade. Aí o bispo disse, mas vai ter outra pergunta também, viu? Não é só essa não. O senhor também vai perguntar assim, e você, fulano, cadê a sua obediência a... Porque ela vai ter que dar conta da ovelha. E a ovelha vai ter que dar conta pela obediência a seu pastor. Por aquilo que ele... Vem por aqui. É por aqui. Rapaz, é por aqui. E eu gosto muito da literatura quando, né, traz essas comparações de ovelha, a ovelha em si, com o reino e a igreja. Porque quando a ovelha, ou o pastor, para não perder a ovelha, ele quebra a perna dela. Pá, nas pernas. Isso, agora volta aqui. Olha que tratar lindo, né? A igreja ficou me olhando assim. Como assim? Quando a ovelha quer andar errante, quando ela quer andar pelos seus próprios caminhos, que talvez só vá levar ela ao abismo. Literalmente para a ovelha, o animal, como para a ovelha no reino espiritual, só vai levar para o abismo. E o pastor tão cuidadoso vai lá e quebra as pernas dela. Mas não é por perversidade. Sabe para que é feito isso? Ele coloca ela nos ombros dele. E agora ela vai passar mais tempo com o pastor. E ela agora vai conhecer o cheiro dele. E ela agora vai conhecer a voz dele. É por isso que Jesus Cristo disse que as minhas ovelhas conhecem a minha. E é por isso. É por isso. Então quebra as pernas da bichinha, coloca aqui. E aí ele fica com ela aqui o dia todo. Faz uma coisa com ela aqui. E aí ela vai ouvindo a voz dele. Ela vai conhecendo o cheiro dele. Ela vai entendendo o comando. E aí quando fica boazinha, venha. No instante. Amém. E eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo, lindo. Sim. Olha só. É vida, né? Amém. Pois é, pois é. Segunda carta aos Timóteos 3. Já que vocês já estão aí pertinho em Timóteo mesmo. Segunda carta aos Timóteos 3, de 1 a 3. A palavra diz assim: saberá entretanto disto, meus últimos dias sobrevirão e serão terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, pai da ingratidão, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, amigos de si mesmos,
tá? Ou amigo dos prazeres, ou mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Nos últimos dias serão assim. A humanidade terá essa característica. Mas eu acho muito lindo também o que o apóstolo Pedro nos ensina na sua primeira epístola. Primeira epístola de Pedro 1:4. E eu vou pedir aos amados que abram em suas Bíblias a primeira epístola de Pedro. Eu achei que eu não tinha aqui não, mas eu tenho e eu vou seguir, viu? Acharam? Por causa do tempo, né? Primeira epístola de Pedro 4, de 7 a 11. Acharam? Alguém pode ler? Isso. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Chegai-vos, é isso mesmo? Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vocês. Não. Ora, isso. Está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Então olha só o que o apóstolo Pedro, através da revelação do Espírito Santo, diz. Ora, está próximo o fim de todas as coisas. E ele traz já a senha, né? Para a gente poder passar por tudo isso, né? Ele já nos diz o que nós precisamos para passar por tudo isso. Então, portanto, tenha bom senso. Vigiai e orai. Vigiai em oração. Não é isso? Achou, minha pastora? Isso. Antes de tudo, olhe só. Antes de tudo, exercitai profundamente o amor fraternal, uns para com os outros. Porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. O 9 diz: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da uniforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a Deus. Se algum serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que todas as atividades Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Então, olhe como é lindo esse versículo. Olhe como é lindo ele. Antes de tudo, exercitai, o verso 8, exercitai o amor fraternal, uns para com os outros. Tá? Portanto, o amor cobre uma multidão de pecados. E Pedro disse: seja hospitaleiro com seu irmão, sem se queixar, viu? Oh, eu vou, mas você também, viu? Sem vos queixar, servindo uns aos outros, de acordo com aquilo que Deus te deu. E aí Pedro ainda diz: se Deus te deu a forma de se comunicar, fale de Deus. Se é de cantar, cante. Se é de servir, sirva. Como bons administradores daquilo que Deus te deu. Amém? E por que devemos ir até o fim? A proposta é que nós devemos ir até o fim. Mas por quê? O que há lá no fim para que a gente chegue até lá? Porque esse é o objetivo da nossa chamada. Você foi chamado para ir até o final. Você foi chamado para receber a coroa da vida.
Você foi chamado para viver aquilo que Jesus preparou para mim e para você. Você foi chamado para viver no reino celestial. Observe Mateus 24, 13. É bom por isso, né? Vamos lá. Mateus 24, 13. Então, por que ir até o fim? Mateus 24, 13. Diz por que você tem que ir até lá. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que você tem que ir até o fim. Porque você será salvo. Eclesiastes 7, 8. Acharam? Eclesiastes 7, 8. Sim, quem achou pode ler. Por... Isso. Porque o melhor está no fim. O melhor de tudo está no fim. Por isso que o fim virá. Porque o melhor para mim e para você está lá no fim. Amém? Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10 vai trazer para você o porquê que nós devemos ir até o fim. Apocalipse 2:10. Quem achou? Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Por isso que nós temos que ir até o fim. Porque lá no fim está a coroa da vida. E eu aprendi com o nosso bispo, e essa coroa não é para você ficar lá de coroa, não. O bispo nos ensinou que quando você recebe essa coroa, o Espírito Santo de Deus vai te dizer algo, e você vai pegar essa coroa e vai depositar aos pés do Senhor. E aí linka uma coisa com a outra, né? Não vá na presença do Senhor de mãos vazias. Não se apresente diante do Senhor de mãos vazias. Então você vai se apresentar com essa coroa. Agora, o que será essa coroa? É a obediência a qual nós temos aqui e exercemos aqui. É aquilo ao qual você se dispôs ao Senhor para fazer e ir até o final. E o que é necessário? Então a gente já viu os sinais, o que a Bíblia diz. Vamos entender o que é necessário para chegar até o fim. O que é necessário? E a gente vai encerrar, tá? Vendo o que é necessário. E o que é necessário para a gente chegar até o final está lá em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1, acharam? Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então o que é necessário para mim e para você? Ir até o final. É sermos constantes. Nos desembaraçando de todo o pecado, retirando tudo aquilo que nos prende, tudo que nos embaraça, tudo que nos impede, e sejamos firmes e constantes, para que possamos chegar até o final. Amém? E aqueles que vão chegar até o final, se coloquem de pé em nome de Jesus. E vamos encerrar essa EBD.
Aleluia. Pai, graças te damos pela tua palavra, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor da glória, porque através da tua palavra, meu Senhor, o Senhor trouxe para nós o que é necessário, meu Pai, para irmos até o final. Queremos te pedir, amigo Espírito Santo, nos ajude, nos dê força, vem nos conduzir. Nos colocamos à disposição, meu Pai, estendemos as nossas mãos, meu Senhor, para que o Senhor nos conduza, meu Pai, até o fim. Fortalece a tua igreja, fortalece os teus filhos, meu Pai. Entendimento, meu Senhor. Unge os ouvidos deles, meu Senhor. Oh, Pai querido e Pai amado, para que eles possam discernir que pão é esse, meu Pai, que lhes é oferecido. Para que eles estejam firmes e constantes nessa caminhada até o final. E que o Senhor possa, ó Deus, naquele grande dia, estar trazendo a coroa da vida, meu Pai, para cada um de nós. Para que nós possamos, meu Senhor, oh aleluia, cumprir aquilo ao qual foi determinado. Para que a gente possa viver, meu Pai. Viver, oh Deus, eternamente, aleluia, Deus, contigo, vivendo aquilo que o Senhor Jesus foi aos céus para preparar para nós. Que nesse ano de habilitação, o Senhor possa habilitar os teus filhos, meu Pai, que aqui estão, ó Deus, para usufruir, ó Deus, daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, ó Deus. Nos leva em paz, nos conduz em segurança e tranquilidade, meu Deus. Que nós possamos ter um domingo na tua presença, meu Pai, cheios do teu Espírito Santo. E que, Espírito Santo de Deus, essa palavra, ó Deus, possa hoje e para sempre reverberar em nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, a Ele Aleluia. honra, a Ele glória, louvor e exaltação, Deus. Jornada Bíblica da Ressurreição.